Olá, fizemos em setembro de 2023 uma live sobre a quarto eixo, riscos ou oportunidade. Vamos reprisar agora com os principais impactos que estão ocorrendo. Então, logicamente, a possibilidade de transportar 58,5 toneladas de peso bruto total combinado em apenas um conjunto de 2 veículos, cavalo e carreta, e ainda tracionado por 6x2, atraiu bastante o mercado e a quarto eixo basicamente está dominando a rodovia brasileira. No entanto, é preciso perceber as diferenças e os cuidados extras com esse tipo de implemento, e os primeiros problemas começaram a aparecer. Vou resumi-los aqui. Então notem que a diferença básica na quarto eixo é que o primeiro eixo é autodirecional, ou com rala ou com eixo do tipo manga, com a ponteira esterçante. O que isso tem de risco adicional? Nós temos entre o primeiro e o último eixo, ou seja, entre o primeiro e o quarto eixo do semi-reboque, quase 5 metros de distância, pouco menos de 5 metros, sendo o primeiro eixo autodirecional. Então, vou explicar qual é a origem dos problemas que estão ocorrendo. O primeiro eixo da carreta é dito autodirecional justamente para evitar o arraste lateral nas manobras. Mas esse eixo é sempre autodirecional? Esta é a pergunta. E infelizmente a resposta é não. Nas manobras longas de rodovias, curvas longas, de raios longos, o eixo se comporta como autodirecional, ele gira acompanhando o movimento do caminhão trator, reduzindo o impacto do arraste lateral. Mas nas manobras curtas, manobras em alça de acesso, rodovias secundárias, rodovias urbanas, nas esquinas, o primeiro eixo deixa de ser autodirecional porque ele bate no limitador dele. Aí você tem 4 eixos fixos, ou seja, esse ângulo aqui é um ângulo limitado. Se a manobra for muito curta, esse eixo deixa de ser autodirecional e vai arrastar lateralmente. Bom, quanto gira no Brasil? Varia de fabricante para fabricante, mas entre 8 e 12 graus. Para ser permanentemente autodirecional, esse eixo precisaria girar no ângulo entre 18 e 22 graus, próximo a isso, dependendo do comprimento do semi-reboque. A partir de determinado raio de manobra, com o ângulo entre 8 e 12 graus, o primeiro eixo deixa de ser direcional, passa a ser um eixo fixo, porque ele chega no batente dele, e agora nós temos 4 eixos fixos, com quase 5 metros de distância entre eles. Nessa condição agora, com os 4 eixos não direcionais, vamos dizer assim, você tem alguns problemas que já estão aparecendo. Desgaste acentuado dos pneus da carreta, especialmente nos ombros do primeiro e do quarto eixo. Esforços elevados nos componentes da suspensão da carreta. Uma demanda adicional nos pneus de tração do caminhão trator. Ou seja, no caminhão 6x2 nós teremos um aumento significativo do consumo dos pneus, porque há uma tendência desses pneus patinarem nas rampas. Podemos até ter problemas no diferencial do caminhão 6x2 pela essa constante e frequente patinação, tendência a patinar, especialmente nas rampas. Especialmente nas carretas mais curtas, teremos ainda esforços elevados na longarina do chassi, esforços laterais que podem empenar ou deformar de forma permanente. Observem o desgaste no ombro dos pneus, típico de arraste lateral. Se esse desgaste for muito excessivo, nós teremos problema de recapagem. A recapagem ficará inviabilizada porque haverá deslocamento estrutural no pneu. Vejam 2 exemplos de pneus de quarto eixo, primeiro eixo e quarto eixo, como há desgaste acentuado. Então, e aí observa-se na rodovia que os motoristas, sabendo desse problema, percebendo este problema de patinação, falta de tração, porque nós temos no 6x2 apenas um eixo com tração, com aproximadamente 8,5 ou 9 toneladas nesse eixo de tração, os motoristas estão trafegando na condição carregado com o primeiro eixo da carreta suspenso, de forma a aumentar o peso na tração. Então passaremos a ter excesso nos eixos, nos 3 eixos que ficaram no piso na carreta, nos eixos do cavalo mecânico. O chassi da carreta experimentará tensões bastante elevadas, a estrutura poderá deformar, selar ou mesmo trincar ou quebrar, colapsar a estrutura da carreta. Isso também é especialmente perigoso nos tanques chamados autoportante, os tanques que não têm chassi. Andar na rodovia com o tanque cheio e com o primeiro eixo suspenso vai aumentar as tensões na estrutura
do tanque, podendo causar falhas ou mesmo soltura de quebra-ondas nesta região central aqui. Muita atenção com as quarto-eixos tanques para observar se não há problema interno nos quebra-ondas. E ainda haverá, logicamente, o impacto na vida útil do pavimento. Trafegar com o primeiro eixo suspenso sobrecarrega os demais eixos, além de sobrecarregar o veículo, sobrecarrega o pavimento da rodovia. Claro que isso acontece na marcha ré, mas na marcha ré nós temos um movimento em baixíssima velocidade, diferente na rodovia que os veículos estão andando na condição carregada a 80, 90 km por hora e com o primeiro eixo suspenso, sobrecarregando a estrutura do semi-reboque. O efeito vai vir com o tempo, mas ele vai chegar. Algumas matérias na internet já mostram esses problemas, né? Causados pela tensão aumentada pelo fato de você trafegar com o eixo central, o primeiro eixo suspenso. Note que a relação entre momento fletor e a distância entre os apoios é uma relação quadrática, uma relação ao quadrado. Então eliminar o apoio central na condição carregada aumenta muito a tensão na estrutura, seja uma carreta tanque, uma basculante ou mesmo uma carga seca ou graneleira. Observe, para a gente finalizar nesses dois vídeos, os problemas já relatados em algumas oficinas mecânicas. Rapaziada, carretou na quarto eixo, me parece que o chassi estourou de um lado a outro. Você tá doido? Pega esse talento, chama. E agora não tem jeito. Você tá doido. Atenção em relação a isso, muito obrigado. Cuidado com o quarto eixo, qualquer dúvida nos avise.